Vamos lá. Antes dos recados, deixa eu testar aqui, ver se está tudo sob controle. Não é? Deixa eu só fazer uma pergunta. Quem é a primeira vez que está vindo no curso? Tem alguém que é a primeira vez? Sejam bem-vindos. Então tá, enquanto a gente troca ali, eu vou já dar o primeiro recado. O primeiro recado, talvez você tenha sido abordado pelo Regi, pela Camila, pelos diáconos da casa, que também são do Ministério de Casais, com uma listinha. Se você não foi, você tem a oportunidade, eles vão estar no balcão do Boas-Vindas, aquele verde lá atrás na minha direita, eles estão com uma lista. Essa lista você vai colocar seu nome e qual aula você perdeu para você conseguir repor. Então, se está vindo a primeira vez aí, se você gostar da aula, quiser fazer... A gente está na 5ª aula hoje sobre finanças, e aí se quiser repor, então, a 1, a 2, a 3 e a 4... Balcão Verde do Boas-Vindas, diácono Reginaldo, diaconisa Camila. Pode procurar eles no final. Ah, olha, glória a Deus, está aí. Agora vamos ver se está funcionando. Está funcionando, ó. Que bênção, igreja. Foi, voltou, tudo certo. Amém? Então, hoje, outro recado para você. O selinho que a gente estava... Você já falou da próxima aula? Você já falou? Eu falei que era dia 20, gente, me perdoa, eu esqueci. Hã? Não, é dia 20 do 9, perdão. 20 de setembro. Será que é 30? Ai, Jesus. Não, 31/8 era essa aula, mas daí ela voltou para 2/8. 31/8. Não, eu vou confirmar para vocês, tá, gente? Calma. Até próxima vez que eu subir aqui, tá confirmado. Até a próxima aula. Perdão. Perdão. Mas se não me engano é realmente 20/9, tá? Porque é uma aula por mês. Então em agosto não deve ter nenhuma outra aula. Eu vou te lembrar no final, mas deixa eu te lembrar de novo agora. A cantina está com chocolate quente, chá de amendoim, bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro. Se quiser me abençoar esse bolo de cenoura aí, é uma boa pedida. Mas também a gente vai ter, a Fran vai estar lá atrás. Vai ser lá atrás, né? Ali aonde, pastor? Ah, naquela mesinha lá. Naquela mesinha lá, que você não está vendo, mas eu tô. Acredita, tem uma mesinha aqui, ó. Deixa eu ficar bem na minha reta, lá na parede. Gostei, uma mesinha. Vai ter caldo para você tomar um caldo cavaroa nesse inverno aí. Amém? Glória a Deus. Quanto que é o caldo? 10 o pequeno, 15 o grande. Já separa a benção aí, irmão. Amém? Glória a Deus. Vou dar mais um recado. A nossa diaconisa Camila, vocês ganharam um docinho na entrada? Um brigadeiro? Quem não ganhou, tem ainda, Camila. Procura a Camila, quem não ganhou, ela vai entregar. Mas a Camila, ela vende sequilhos. Sabe aqueles docinhos, aqueles biscoitinhos que derretem na boca? Procura ela também, uma delícia. É impossível comer um só. Ah, tá na mesinha do café, quem não pegou. Tá? Amém. Selinho da aula passada. Quem está com certificado sem o selo da aula passada, o selo já está aí, balcão do Boas-Vindas também. A tarefa da aula de hoje no final vai estar lá também. E o selo dessa aula vai estar lá também. Acho que são esses os recados, né? Você quer que eu fique ou você quer que eu desça? Pode descer, mãe. X. Tira esse aqui daqui, ó. Essa vai pro Insta. Você quer que eu desça? Se Então, quiser ficar não, vou aí. ficar aqui, vai. Vou ficar aqui do ladinho. Eu fico quieto, eu prometo. Tem certeza? Amém. Vamos orar, então? Senhor Jesus, debaixo da Tua mão poderosa, Senhor, nós nos apresentamos hoje essa aula sobre finanças, Senhor. Mais uma vez eu oro e peço, Deus, que tudo venha do Senhor, do Teu trono, da Tua palavra, que nada nem de mim, nem do Edson, Deus, seja falado aqui, Senhor, que tudo venha do Senhor, daquilo que o Senhor quer fazer, produzir nas nossas vidas, Senhor, transformar, porque Tu és um Deus que nos transforma, nos muda e nos abençoa, Senhor. E eu sei que, Deus,
É para isso que tem essa aula, Deus, para que o Senhor abra os nossos olhos, nossos ouvidos, rasgue o véu, se há coisas que ainda nós não entendemos, não vislumbramos, Deus, que nós possamos entender e viver, Deus, na nossa vida financeira, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, entrego a minha total dependência a Ti, Senhor, eu dependo de Ti. Envia Teus anjos ministradores que venham a ministrar cada um aqui, anjos guerreiros, Deus, e declaro os céus abertos nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode colocar, amor, o primeiro slide. Bom, eu coloquei esse versículo, que eu creio que ele é um versículo chave, quando a gente vai falar de finanças. Eu vou ler. Em Jeremias 29:11, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Repete comigo. Fazê-los prosperar. Então, esse é o plano de Deus para nós. Fazer-nos prosperar. Como está aqui nesse slide, essa é a mente de Cristo. Cristo, ele pensa isso para a gente. Esse é o plano dele para nós. Só que o que acontece? Muitas vezes nós temos a mente do Egito. O que é o Egito? Egito é quando a gente andava no mundo. Né? E às vezes a gente, ainda financeiramente, na nossa vida financeira, a gente pensa como pensa as pessoas do mundo. Porque nós precisamos pensar segundo a palavra. Mas às vezes a nossa vida financeira ainda, ela não se converteu, ou a nossa mente ainda não recebe, não entende que os planos do Senhor são planos de nos fazer prosperar. Amém? E, gente, assim, eu fui incumbida de trazer aqui para vocês o meu testemunho, o meu e do Edson, né, que eu acho que, assim, o que a gente está trazendo aqui é muito, todas as aulas, também é muito do que nós vivemos, né? Para quem não sabe, a gente, esse ano, faz 25 anos de casado. E, glória a Deus, né? Glória a Deus. São muitas histórias. Né? E na vida financeira, né, talvez quem nos conheça, fala, né, Deus abençoou, e amém, Deus abençoou. Mas, na vida financeira, nem tudo foi como é hoje. Né? E eu quero passar um pouquinho para vocês, assim, o nosso testemunho, o que nós vivemos, talvez você se identifique em algumas coisas que eu vou falar. Primeiramente, a gente se converteu, né? A gente namorava, eu e o Edson no mundo. E aí ele se converteu primeiro, aí ele terminou comigo, aí ele orou, aí eu também me converti, enfim, a gente casou, né? Depois de quase um ano que a gente se converteu. E a começar pelo nosso casamento, o dia do nosso casamento foi um milagre. Porque a gente não tinha dinheiro para o nosso casamento. A gente simplesmente foi na festa de casamento sem saber como a gente ia pagar. Não façam isso. Mas é porque Deus, ele tinha dado a nossa data de casamento. Ele deu aquela data. E nós cremos no milagre, porque Deus, ele preparou todas as coisas para aquele dia. E assim, até hoje, tem coisas que eu vivi com o Senhor, que parece que Ele me colocou uma venda e me deu um empurrão. E fez assim, vai. Porque assim, nós casamos sem ter trabalho, tá? Mas assim, depois a gente vai explicar que não é bem para fazer isso, tá, gente? Mas é que assim, Deus fez isso com a gente porque Ele tinha algo à parte. Mas, enfim, a gente foi para o nosso casamento e Deus proveu os recursos para nós pagarmos. No final da festa, você tem que ir lá e acertar no restaurante. E aí, Deus abençoou, muitas pessoas ofertaram e a gente conseguiu pagar. Então, o nosso casamento começou assim. Então, a gente casou e a gente, tipo, vivia pela fé. E eu não trabalhava e o Edson trabalhava, mas ele ganhava muito pouco.
E a gente tinha ganhado um apartamento do meu pai. E a gente morava nesse apartamento, porque senão a gente não ia ter dinheiro para pagar aluguel. E a gente vivia numa dificuldade muito grande financeira. Eu abria minha geladeira, a gente só tinha uma jarra de água e um pote de margarina. A gente não tinha dinheiro para pegar ônibus. A gente tinha que andar, às vezes, para a igreja a pé, porque a gente não tinha dinheiro para pegar ônibus. A gente, às vezes, ia comer na casa dos nossos parentes, porque a gente não tinha o que comer em casa. A gente passava muita dificuldade. E nessa, né, depois Deus me deu um emprego ali no primeiro ano, eu comecei a trabalhar, mas assim, tudo era muito contadinho. A gente tinha que pagar o condomínio, as contas de água, luz, enfim, era tudo muito contadinho. E o que aconteceu? Deus nos deu uma palavra, falou comigo, com o Edson, e nos trouxe para São Paulo. Porque na época nós éramos de um outro ministério, e Deus nos colocou ali o desejo, e deu uma palavra, de vir morar em São Paulo para começar esse ministério aqui em São Paulo. Esse ministério que era de Curitiba, os nossos pastores vieram abrir uma igreja aqui, e eles chamaram, mas Deus, antes dele nos chamar, Deus tinha dado uma palavra. Enfim, e a gente veio. Quando eu vim morar aqui, eu estava grávida do Bruno. Eu casei, dali poucos meses eu engravidei, eu estava grávida do Bruno. E a gente veio para cá morar pela fé. Porque o emprego que eu tinha lá, eu abri mão, porque Deus tinha falado que era para vir morar aqui. O apartamento que a gente tinha lá, a gente deixou o meu sogro morando lá, e a gente veio para cá pagar aluguel. E o Edson estava trabalhando aqui, num emprego que dava para pagar só o aluguel. Ou seja, a nossa comida, nós dependíamos do Senhor. Eu lembro que eu estava grávida, e eu sempre lembro disso, assim, e até me emociono. Porque grávida tem vontade de comer, né, as coisinhas diferentes e tal. E eu morava de frente para um Carrefour, isso lá na Zona Leste, que a gente morava lá, a gente foi morar lá. E eu estava grávida e eu tinha vontade de comer umas coisinhas gostosas. Aí eu pegava e ia no Carrefour, e eu lembro que tinha degustação de sucrilhos, tinha de todos os tipos. E assim, a menina normalmente dá um para cada um sabor. Mas daí ela via que eu estava grávida, ela me dava um monte de todos os sabores. Enfim, e Deus, nesse tempo, Ele me deu muita sabedoria em como administrar o pouco que o Senhor colocou nas nossas mãos. Então, Deus abençoava ali, a gente tinha o que comer todos os dias. Né? Às vezes era muita banana que a gente comia, que naquela época era barato, né? Enfim, gente, resumindo, foi um tempo de muita, muita restrição, muita. Eu não tinha dinheiro para comprar nada. Para vocês terem uma ideia, o Bruno, eu acho que só fui comprar alguma roupa para ele com uns 3 anos. Eu nunca comprei nada para o Bruno quando ele era pequenininho, porque eu não tinha dinheiro. Eu ganhei tudo. Mas assim, lógico que a gente tem o desejo de comprar uma coisinha, né? Ai, que bonitinho. Assim, sair comer uma pizza, não dava. Então a gente viveu um período de muita, muita restrição. E nós vivemos do maná do Senhor. Por que, né, quando a gente vive o deserto, que é o período do deserto, a gente às vezes não entende o porquê a gente está vivendo aquilo. Mas o Senhor, Ele tem um propósito com tudo. E o que acontecia? Lá em Curitiba, como tinha minha mãe e meu pai, eles não moravam em Curitiba, mas tinha minha irmã, tinha a família do Edson, tinha muitas pessoas conhecidas. Eles viam a nossa situação e eles nos ajudavam. Às vezes eles traziam alguma coisa, tá isso aqui. E o que aconteceu? Quando a gente veio para São Paulo, Deus, eu e o Edson, a gente orou e a gente falou assim, a gente não vai nunca mais pedir nada para ninguém. Ninguém vai saber a nossa situação, porque na época não tinha celular, gente, não tinha. Para eu falar com a minha mãe, eu tinha que ir no orelhão do Carrefour. Então, assim, eu tive que depender do Senhor. Eu passava dificuldade? Passava. Mas eu tinha me comprometido com o Senhor que eu não ia pedir ajuda. Não por orgulho, mas porque eu entendia que seria muito mais fácil a gente ficar pedindo
Minha mãe não ia negar de maneira alguma. Os pais do Edson não iriam negar. Mas era um tempo de depender do Senhor e viver os milagres que o Senhor tinha para nós. Então, foi um propósito de Deus a gente vir para cá. E assim, gente, muitos momentos, no começo, quando eu vim para cá, teve vários momentos que assim, eu falei, não vou ficar aqui, imagina, é irracional eu estar aqui. Porque lá em Curitiba eu tenho um apartamento, aqui eu tenho que pagar aluguel. Eu estou aqui, e detalhe, tá, gente? O pastor que veio para cá, e eu não tenho mágoa nenhum deles, porque eu sei que foi plano de Deus. A gente veio para cá, tipo, para começar a igreja, aí ele, depois de um tempo que nós estávamos aqui, 1 mês, 2 meses, ele falou assim, não, agora a gente vai abrir uma igreja lá no Rio. E tipo, aí eu com o Bruno, recém-nascido. A gente não tinha carro, assim, numa dificuldade tremenda financeira, a gente não tinha nem pessoas conhecidas para pedir auxílio, assim, para alguma coisa. Então, Deus, tipo, tirou toda a nossa suporte. A gente dependia do Senhor. E foi bênção demais. E assim, não vou contar, me estender muito, mas o Senhor foi começando a abençoar, começando a nos dar sabedoria para administrar os recursos. E a gente começou a buscar na palavra como fazer a nossa vida financeira, como é andar em obediência à palavra do Senhor. Poxa, dízimo, oferta, ainda o Edson vai falar disso, mas mesmo no pouco, a gente foi fiel para o Senhor, nos dízimos e nas ofertas. A gente nunca deixava, mesmo assim, querendo uma coisa a mais, assim. Eu lembro, enfim, várias vezes, o Edson, ele me ensinou muito, muito nessa área, porque eu era muito apegada, né? Ganhou um valor, não, vamos pegar. E ele não, vamos. Então, o Edson sempre ofertou, assim, na ousadia. Muitas coisas ele ofertou, muito. Quem olha assim, você está doido, vai fazer isso. E assim, eu aprendi muito com ele. Porque ele tinha esse desapego às coisas e ele é esse homem de fé, que cria. E até ele nem dava querendo algo em troca, ele dava, porque ele amava dar para o Senhor. E, enfim, a gente começou a andar por fé, e o Senhor começou a fazer, e nós começamos a ser obedientes à palavra e colocar em ordem todas as coisas. Amém? Então, amor, pode passar para o próximo. Amor, falei tudo? É tudo isso? Amor? Bom, gente, e eu quero ler para vocês uma passagem em Deuteronômio 8, que o Senhor me deu essa passagem alguns anos atrás, depois que eu já tinha passado desse período de deserto, de secura, que diz assim, gente, em Deuteronômio 8, 2 ao 10, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nunca se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra, uma boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo, de cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada faltará nela, terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Amém? Gente, quando o Senhor me deu essa palavra, eu falei, Senhor, é o que eu vivi. Gente, porque eu tinha uma bota
que durou 15 anos. É sério, a bota não estragava. As roupas duravam. A gente não ficava doente. O Senhor cuidou de todas as coisas. E eu lendo isso, falei assim, Senhor, é isso. Glória a Deus, o Senhor usou esse tempo. Então, o que a gente precisa aprender no período do deserto? Eu não sei o que você está passando hoje. Mas se você estiver passando no deserto, o que a gente precisa entender? A depender de Deus. Totalmente do Senhor. É o Senhor quem vai trazer a tua prosperidade, a tua bênção, vai abrir portas. Não depender do chefe, esperar o aumento do salário do chefe. É o Senhor quem vai trazer. É um processo. O deserto é um processo. O deserto não é para a gente ficar no deserto. A gente vai passar pelo deserto. Quebrar o orgulho. Nós precisamos nos humilhar. Gente, quando a gente passa necessidade, o Senhor nos humilha. Mas é muito melhor ser humilhado pelo Senhor, porque é bênção. Né? Às vezes, quando as pessoas, vamos ali comer uma pizza, ou vamos fazer uma coisa, tipo, não. Tipo, né? Se humilhar. É você, tipo, não tenho dinheiro. Tipo. Então, é um período que o Senhor nos humilha. Deus quer nos ensinar. Nós precisamos entender. Sempre quando eu estou passando alguma dificuldade, eu pergunto, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que eu preciso aprender? Porque se o Senhor está me levando a ter algum período de luta, às vezes o Senhor quer ensinar a gente. E nós precisamos perguntar para o Senhor. Porque enquanto nós não entendermos e não mudarmos, o Senhor vai persistir ali em nos transformar. Não murmurar, isso é muito importante. Não murmurar. Nós precisamos parar de reclamar no deserto, porque senão, como o povo, ele ficou 40 anos no deserto porque ele murmurou. Brechas e decretos. No deserto, a gente precisa orar e pedir para o Senhor nos mostrar decretos e brechas na nossa vida. O Edson vai entrar mais nos detalhes, mas é importante a gente orar por isso. Por quê? Vou dar mais um testemunho aqui. Quando o Edson, ele teve a Gabi, né? Antes da gente casar. E ele teve algum processo na justiça lá, não sei, acho que por causa da pensão, enfim. E para ele não pagar o advogado, porque nós não tínhamos dinheiro, nós tivemos que fazer um atestado de pobreza. Um papel onde dizia atestado de pobreza. E tinha lá, não sei o que, Edson, assinou. O que aconteceu? Ele tinha um decreto contra ele, de pobreza. E o Senhor nos mostrou, quando a gente estava no deserto, nos lembrou desse papel. A gente não tinha posse do papel, mas em oração a gente rasgou e anulou todo o decreto de pobreza que havia. Então, assim, é importante a gente orar e detectar coisas, brechas que possam estar nos prendendo, né? Que o inimigo pode estar usando contra as nossas vidas. E dar glória a Deus, glorificar o nome do Senhor, né? A palavra diz que em tudo dar glórias. Amém? Amém. Aí, passado o deserto, nós temos saindo do deserto e entrando na terra prometida. Então, continuando o testemunho aí, o Senhor foi nos abençoando e a gente começou a viver o início da prosperidade do Senhor para as nossas vidas, né? Um emprego melhor, um salário melhor, podemos comprar um carro, podemos comprar roupas, podemos ir no mercado e escolher as coisas que a gente quer comer. Então, isso foi um processo, né? Não foi algo do dia para a noite, mas o Senhor foi nos abençoando. Deixa eu ir aqui. Só que assim, gente, eu coloquei esse versículo primeiro, porque acho que a mente do Egito, ela me
estava na minha vida, entendeu? Eu não sei pelo Edson, eu não vou falar por ele, mas eu vou falar por mim. Teve alguns momentos da minha vida que o Senhor, que eu comecei a me ver próspera. Porque o problema é quando a gente não crê. Por isso que ali diz crer. Nós precisamos crer que a prosperidade do Senhor é para nós. Assim como nós nos vemos, assim nós somos, diz a palavra. Então você se vê, se hoje você está numa vida com luta na área financeira, você se vê próspero? Não precisa responder. Mas você precisa crer que a prosperidade do Senhor é para você. Você precisa crer que os planos do Senhor, planos de paz, planos de prosperidade, são para você. Ele tem isso para você. Então, você precisa crer. E sabe que, às vezes, o Senhor, assim, trabalha comigo de uma forma, às vezes, bem diferente, assim. Não sei, pode ser que alguém tenha essas experiências. Mas eu sempre fui muito cuidadosa na área financeira. Por isso que eu digo, quando eu casei, tipo, Deus falou, vai e casa. Porque eu sempre, tipo assim, ai, não podemos comprar nada. Não podemos, isso aí não dá, não vamos gastar, nunca queria comprar nada. E, enfim, sempre economizando muito. E assim, a gente já estava numa fase um pouco melhor. Mas mesmo assim, tipo, eu ia comprar uma coisa, não, acho que eu não vou comprar, não. E assim, chegou um momento que foi engraçado, porque eu fui numa feira e eu fui comprar algumas coisas e eu falei assim, ai não, tá muito caro. E ele falou assim, não tá caro, os teus recursos são como as águas do mar, eles nunca vão acabar. Eu falei, amém, glória a Deus. E aí, tipo, peguei aquilo para mim, né? Amém, tomei posse. Gente, dali uns 2 dias, eu fui comprar fruta, numa banquinha de fruta. E aí eu falei, tá, não, acho que eu vou levar só esse aqui, não, esse ali tá muito caro. O cara olhou para mim, mas sabe aquele olhar que você vê que foi Deus falando? O que você tem, os teus recursos, o teu salário, a tua renda, não sei, o dinheiro que você tem, são tantos como a água do mar, nunca acaba. Falei, o quê, Senhor? É o Senhor que está falando comigo. E isso são exemplos, mas assim, o Senhor, muitas vezes na palavra dele, eu fui entendendo e crendo que o Senhor estava falando comigo, filha, descansa em mim. Chegou o tempo que eu estou te prosperando. Você pode comprar essa fruta um pouco mais cara. Você pode comprar uma roupa melhorzinha. Você pode comer fora. Talvez você seja diferente, você goste de gastar. Mas eu sempre fui muito cuidadosa nessa área. E o Senhor me levou a crer que, poxa, agora chegou o tempo. Deus quer me abençoar. Deus está me prosperando. Amém? E tomar posse. É você agora, né, amor? Amém? Agora é o Edson que vai dar continuidade. Pode continuar se quiser. Se quiser ficar aqui também, eu deixo. Você tem que desligar o microfone, senão faz barulho, sabia? Você vai descer? Vai ficar aí? Tá bom. Posso pôr sua Bíblia aqui embaixo? Amém, igreja? De verdade, eu estou bem feliz de falar sobre finanças, uma área bem importante. Muitas vezes um tabu, né? A gente cria algumas verdades na mente. Eu vou dar, não se preocupe, eu vou dar continuidade ali, mas eu só quero fazer um pano de fundo aqui, para que você entenda assim, o que a Rovena falou até aqui, do que a gente está falando. Pensa, se você pega os exemplos de homens de Deus na Bíblia, você vê a prosperidade ali. Sim ou não? Sim. Você vê Deus preocupado em prosperar. Deus preocupado em mandar o recurso na hora certa, a chuva na hora certa, a colheita, né? E não é diferente com a sua vida. Deus está preocupado igual.
Talvez você ainda não tenha entendido o que, porquê e como. Mas Deus não mudou. Assim, e deixa eu te contar um segredo. Você não é o patinho feio do reino. Tipo, todo mundo merece, mas eu não mereço. A gente começa a criar algumas verdades que são mentiras para justificar coisas que a gente não viveu, que a gente não entendeu, né? E esse é o pior caminho. Então, e qual que é a saída? A saída é a gente tentar entender em Deus aonde a gente está, para onde a gente está indo, e o que Ele espera. Agora, presta atenção comigo na história de Israel. A gente sempre fala, né? O Egito representa... A gente fala disso, mas a gente não vive isso. A gente sabe que o Egito representa o mundo e o sistema econômico do mundo, e de que esse sistema econômico é um sistema opressor. Sim ou não? Sim. De que esse sistema ele se vale de muitas coisas. Por exemplo, no Egito... eu não estou falando que exatamente no Egito acontecia assim, mas no Egito espiritual... passar o outro para trás, levar uma vantagem, deixar de pagar um imposto. São coisas que ok. Tipo, faz parte do jogo desse sistema, amém? Agora, a gente está em outro sistema. A gente está no sistema do reino. Não que a gente vá abdicar, o próprio Jesus falou, dai a César o que é de César. Então você tem uma responsabilidade, você consegue entender? Você está inserido num sistema financeiro, você precisa dar a César o que é de César, por estar inserido nesse sistema financeiro. Só que Jesus não para por aí, ele fala, dai a Deus o que é de Deus, sim ou não? Isso fala de um outro sistema financeiro. Então presta atenção, Deus, tira o povo do Egito de um sistema financeiro onde o povo era oprimido. Não só o Egito, mas também o judeu ali, para ter a sua plantação irrigada, precisava trazer água até aquele lugar. Então as coisas no Egito eram construídas com muito esforço, com muito sacrifício. As coisas no mundo são construídas com muito esforço, muito sacrifício, sim ou não? Sim. Se você pegar um conselho de prosperidade de alguém do mundo, vai falar para você trabalhar duro, se esforçar. Vai dizer, olha, faça aquilo que você faria nos Estados Unidos, trabalhe 20 horas por dia. É ou não é? Sim ou não? E aí você vai prosperar. Coisas desse tipo. Cara, ache a onda do momento, o mar azul do momento. Esse é o sistema do mundo tentando se adequar. Agora, Deus vai e tira aquele povo daquele sistema, do sistema financeiro chamado Egito, e Deus está levando ele para outro sistema. Um sistema completamente diferente daquele. Amém? Amém? Cara, olha o tipo de sistema. Uma terra que emana leite e mel. Uma terra onde você não vai precisar irrigar, mas o próprio Deus vai mandar a chuva. Terra onde eu vou te prosperar. Terra onde você vai depender de Deus. Deus está falando assim, sai desse sistema e vem para um sistema de dependência de mim, porque eu vou te prosperar. Essa é a proposta de Deus para Israel. Amém? Está comigo? Então sai de um sistema e vem para um outro sistema onde eu vou te abençoar. Vem ser meu povo, vem me servir, vem depender de mim. Esse é o convite de Deus para mim e para você. O problema é que, assim como Israel naquela época, a gente tem dificuldade de sair do sistema. Essa é bem da verdade. Por quê? Porque a gente olha para aquele sistema e a gente meio que sabe como aquele sistema funciona. E daí, às vezes, é meio difícil esperar de Deus. Orar, jejuar, pagar o preço, ter que passar pelo deserto. Eu sei, o deserto é difícil. A Rovena resumiu e simplificou. Cara, não foi nada fácil. Não estou reclamando, foi necessário, mas não foi fácil. Foi uma bênção, porque produziu o que precisava produzir, mas não foi fácil o deserto. E assim como o deserto não foi fácil para o povo, e coisas que a gente considera insana, que o povo falava, a gente comete os mesmos erros. Edson, do que você está falando. O povo falava assim, Moisés, vai fazer a gente morrer no deserto? Era melhor estar no Egito. Lá pelo menos tinha carne para comer. Aí você lê isso e fala misericórdia. Fala ou não fala? Fala. Mas quantas vezes você faz isso? Você fala assim, Deus, viver desse jeito, dependendo de você, que parece que as coisas vêm na última hora,
Não dá não, Deus. Espera aí que eu vou ali dar o meu jeitinho no antigo sistema e já volto. A gente faz ou não faz? A gente faz. E Deus está numa briga com a gente para arrancar o antigo sistema. Arrancar o antigo sistema é o deserto, meu irmão. O deserto vai levar o tempo que for necessário para arrancar o antigo sistema de dentro de você. Se você ainda está no deserto, a culpa não é de Deus. A culpa é sua. Porque você ainda insiste no antigo sistema. Então a introdução da Rovena, me corrija se eu estiver errado, amor, foi ali para você entender que o deserto tem um propósito. Amém? Amém? O deserto tem um propósito, o deserto é necessário. Eu preciso passar por ele, identificar ali e aprender com ele. Agora, tanto eu preciso aprender a viver no deserto, como eu preciso aprender a sair do deserto. E agora é um pouco daquilo que eu queria compartilhar. Então a Rovena já falou, o primeiro passo que você precisa para sair do deserto é crer. Cara, aí não tem como falar de crer, não falar de crer, de tomar posse, como voltar para o próprio povo de Israel. Chegou na hora de conquistar a terra, mandou os 12 espias. Você conhece a história? O que aconteceu? Não creu. Ah, Deus, sabe de uma coisa? É gigante demais nessa parada. É demônio demais, Deus. É decreto demais. Tem que orar demais. Tem que jejuar demais. É coisa demais para acontecer, Deus. Vamos ficar por aqui que tá bom. Não vai dar, não. Para mim já deu. E a gente vê ali que Caleb e Josué são os únicos que têm, e eu gosto do termo, um espírito diferente, né? Quem tem um espírito diferente aí? Amém, para aqueles que têm um espírito diferente. Números 13:30, então Caleb fez calar todo o povo perante Moisés e disse: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Jordão significa descer, o povo precisou descer, se humilhar, passar por um processo ali de ser esmagado, para mudar a forma de pensar, para deixar a forma de pensar do Egito. Agora o povo está diante dos desafios da terra, para conquistar a terra, precisava primeiro crer que não eram eles, que não era na força deles, que não era no braço deles, mas que era Deus que levaria eles a terem a vitória. Não só crer, como tomar posse. E esse é o problema do crente, né? A gente quer crer, mas sem fazer nada. Não, Deus, já creio, então beleza. Então você faz aí e eu faço aqui. E eu não faço nada aqui, eu espero aqui. Mas tomar posse é uma atitude prática. Tomar posse, você vai exigir de você orar, jejuar, pagar o preço e tomar ações práticas. Importante então você desenvolver, além da fé, a ousadia e principalmente aquilo que Deus mais bateu na tecla com o povo, a obediência. Êxodo 19:5, que eu peguei de exemplo aqui, mas a gente tem muitos exemplos. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, diz o Senhor. Então Deus está dizendo para o povo, ó, cara, eu vou te dar tudo o que você precisa, a terra inteira é minha, só me obedece, só faz o que eu te mandei fazer. Então, para todo aquele, de novo, para todo aquele que deseja romper, andar nessa dimensão, mudar o sistema, precisa crer, tomar posse e andar em obediência. Amém? São requisitos básicos. Deuteronômio 28 diz: e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje vos ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Amém? Então quero falar sobre as características desse sistema. Então você já sabe como é que você tem que se comportar, você sabe que você precisa crer, tomar posse, andar em obediência. Mas como é que funciona? Quais são as características desse sistema financeiro? Eu, lógico, separei aqui os principais. Se você quiser,
São 66 livros, a Bíblia toda. Você vai entender todo o processo desse sistema. Mas eu tentei separar aqui os pontos para você avaliar os principais. Amém? Então eu quero voltar ao princípio básico, e o princípio básico é dízimo. Edson, por que o princípio básico é dízimo? O dízimo fala de aliança. Eu preguei isso aqui numa quinta-feira. Quem estava aqui quando eu preguei de aliança? 1, 2. Amém. 2. O dízimo é uma aliança. O dízimo, se você pega Melquisedeque, quando Abraão encontra Melquisedeque, Melquisedeque traz pão e... Tem crente aí, traz pão e vinho. Melquisedeque está abençoando Abraão, sim. Esse também é um símbolo dizendo: olha, Abraão, você foi à guerra, você venceu, porque eu te abençoei. Mas essa também é uma aliança. Pão e vinho é o que acontece na ceia. Pão e vinho significa unidade. E para os antigos, ainda pão e vinho representa uma aliança de carne e sangue, né? Vou te explicar isso melhor. Quando você faz uma aliança com Deus, quando você faz uma aliança nesse nível, ou até todo compromisso de aliança deveria ser nesse nível, o que você está dizendo é que agora você está comprometido com a sua vida a respeito daquela aliança. Por isso, uma aliança envolvendo carne e sangue. Agora, aquela aliança, ela é mais do que um compromisso. Ela é parte de quem você é. Para o judeu, a palavra shava, significa jurar. Jurar vem da palavra sava, que significa saciar. Saciar no sentido de satisfazer, de estar cheio, completo. Está comigo? Sava, estar saciado, estar completo. Shava, jurar. E Sheva significa 7. Por isso que a gente fala que 7 é o número perfeito. Porque ele vem de completo. Deus fez o mundo em 7 dias. E no 7º dia, porque estava completo, perfeito, ele descansou. Então, 7 fala sobre algo que se complementa em si mesmo, algo que se satisfaz. Quando o judeu vai fazer um juramento, a palavra, o verbo, shava, é jurar, mas a palavra, o ato de jurar é mishva, que é fazer o 7 sobre você mesmo. O que o judeu está dizendo então quando ele jura? Ele está dizendo que a partir daquele momento, eu só sou completo em mim mesmo se eu cumprir aquilo que eu me comprometi a fazer. Você está entendendo o peso disso? Está dizendo, olha, essa promessa agora, ela faz parte de quem eu sou. Essa aliança agora, ela faz parte de quem eu sou. Eu estou comprometido com isso. É uma característica, eu não estarei mais completo a menos que eu cumpra aquilo que eu prometi. Se você esteve aqui na quinta-feira, eu ainda questionei assim, mas aí não pode mais jurar. Quem estava aí na quinta-feira, pode ou não pode jurar? Jesus, não é que Jesus chegou e acabou com essa aliança. Jesus falou o seguinte, olha, vocês ficam tentando arrumar um jeito para a jura de vocês ter menos peso do que isso. Vocês são todos hipócritas. A partir da nova aliança é sim, sim, não, não. O que passar disso provém do maligno. Então Jesus não baixa a régua dessa aliança. Jesus levanta. Jesus diz que a sua palavra baste como aliança para se comprometer dessa forma. Então Jesus pega ainda mais pesado. Mas voltando aqui então para a aliança do nosso contexto. Quando Deus chama o povo, tirando do Egito, diz assim, agora vocês vão ser o meu povo. Eu vou sustentar vocês. Há uma aliança entre nós.
que é essa aliança? Vocês não vão depender mais do braço de vocês, vocês vão depender de mim. Aquele que é abençoado dá dízimo àquele que abençoa. Edson, onde está isso? Em Hebreus. A respeito do ministério de Melquisedeque. O autor no livro de Hebreus vai dizer, vocês precisam lembrar que os levitas recebiam o dízimo do povo, mas que muito antes dos levitas receberem o dízimo do povo, Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão. Por isso, o pai dos levitas deu o dízimo a alguém que era superior a ele. Porque, e aí o autor vai dizer, porque quem dá o dízimo dá a alguém que é superior. Está comigo? Então, dar o dízimo é você reconhecer que alguém é superior. Você não abençoa quem está acima de você, ele te abençoa. E o dízimo é a sua honra, dizendo, porque você me abençoa, porque você cuida de mim, eu estou te honrando. Então, eu queria que você entendesse que existe um princípio espiritual aqui quando a gente fala de dízimo e de oferta. A gente prega nesse altar aqui, o pastor prega, os diáconos que sobem aqui pregam, os presbíteros pregam, eles vão dizer o quê? Se você está vindo aqui pela primeira vez, se você não entende a respeito dessa aliança, fique em paz no seu lugar. É assim ou não é? Sim. E vou repetir a mesma coisa, se você está aí no seu lugar, se você está vindo a primeira vez, se você não tem essa aliança, fique em paz no seu lugar. Vou repetir isso. Mas eu quero fazer um adendo essa noite. Porque talvez você esteja há muito tempo negligenciando essa aliança. Eu quero te explicar essa aliança para que você tenha a oportunidade de entrar em aliança com Deus. Porque esse é o princípio básico desse sistema. De tudo que a gente falar aqui de Deus abençoar, se não passar por dízimo e oferta, não tem valor a gente conversar. Sabe, todo o testemunho que a Rovena deu, eu posso resumir de um jeito. Dízimo e oferta. Edson, o que fez a diferença na sua vida financeira? Dízimo e oferta. Edson, então você está dizendo que dízimo é uma troca com Deus? De jeito nenhum. Esse sistema financeiro, entenda, esse sistema financeiro é olhar para Deus e falar, Deus, eu entendo que a partir de hoje eu não dependo mais de mim mesmo ou do sistema financeiro desse mundo. Eu dependo da tua graça e do teu favor. E eu quero entrar nesse sistema de recompensa. O Senhor me abençoa, eu te honro. O Senhor me abençoa, eu te honro. O Senhor me abençoa, eu te honro. Eu vou depender de você até o final. Esse é o sistema. É um sistema de dependência. Cara, o dízimo para mim ele é tão importante quanto o batismo. Porque se no batismo eu estou dizendo que eu morro para a minha vontade, para os meus desejos, para viver agora a vida em Cristo Jesus, o dízimo diz agora eu dependo de você, você é o meu Senhor em todas as coisas, inclusive no meu bolso, inclusive nas minhas finanças. Deixa eu colocar isso de outra forma. Não existe reino de Deus sem o sistema financeiro de Deus. E se eu estou fora do sistema financeiro de Deus, eu estou fora do reino. Você entendeu isso? Então o dízimo para mim é tão sério quanto isso. Edson, até hoje eu não dei o dízimo. Que o Espírito Santo fale com você. Não quero te convencer a nada. Eu quero que você entenda o que é o dízimo. Eu quero que você entenda o que é essa aliança com Deus. Cara, essa aliança com Deus é Deus cuidando de você. É Deus te abençoando. Requer muita coisa. Requer confiança, confiar plenamente nele. Requer entrega, requer obediência, requer fé, requer ousadia, romper, requer tudo isso. Mas não há vida financeira de verdade fora desse sistema. Não há vida no reino fora desse sistema. A gente foi chamado, Deus nos chamou, Deus nos tirou do Egito para andarmos nesse sistema. Um sistema onde a gente depende dele. Posso te falar com toda ousadia, quem mais ganha é a gente nesse sistema. O que a gente entrega, o que a gente devolve é muito pouco perto daquilo que Deus
faz nas nossas vidas. Todo o meu testemunho financeiro é diretamente ligado com dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas. É lógico, quando a gente fala de dízimo e de oferta, nós temos alguns requisitos, né? Tipo assim, posso dar o meu dízimo e ser um pilantra? Já te respondo, não pode. Eu vou explorar melhor esses requisitos, mas antes, quero te dar uma oportunidade. Vou pedir para o louvor subir, vou pedir para as diaconisas virem aqui na frente, nós vamos entregar nossos dízimos, as nossas ofertas. Não sei se você percebeu, a gente não tinha feito até agora e foi de propósito. Enquanto o pessoal se posiciona, eu queria que você, antes de ficar de pé, feche seus olhos. Talvez você nunca entregou seu dízimo. Talvez você tenha entregue seu dízimo até aqui. E talvez você tenha tido uma visão distorcida a respeito. Talvez você veja as necessidades da igreja e diga, eu preciso dar o meu dízimo para que a luz esteja acesa, para que os recursos que a igreja precisa para se manter, para abrir novas igrejas. Tudo isso é verdade, mas o princípio é muito mais profundo do que esse. E que na noite o Espírito Santo possa te conduzir para o princípio da aliança. Quero te dar também a oportunidade de repente renovar os seus votos com o Senhor. De entender, Deus, o meu dízimo é muito mais do que um valor. Do que um valor financeiro. O meu dízimo é reconhecer que o Senhor é Deus sobre a minha vida. De que eu não estou dependente do sistema financeiro desse mundo, do Brasil, de São Paulo, do meu trabalho, que a minha dependência é do Senhor, e Deus, eu quero depender do Senhor, porque eu sei que o Senhor, eu creio que o Senhor pode me abençoar. Eu quero estar em aliança contigo, porque o Senhor não me chamou para andar fora dessa aliança, mas o Senhor me chamou para depender em todas as coisas, inclusive nas minhas finanças, depender do Senhor, porque é o Senhor que quer me prosperar, porque eu bem sei os planos que tenho sobre a sua vida, plano de não fazer o mal, mas o bem, de te prosperar, de te abençoar. Senhor, eu quero entrar nessa aliança. Se você de repente trazia o seu dízimo pelo motivo errado, ou por desconhecimento, ou se você não trazia, que esse seja o momento de você estabelecer essa aliança com o Senhor. Eu entro em aliança contigo. Eu decido depender da sua mão, da sua graça, assim como eu dependo em todas as áreas da minha vida. Meu dízimo, Senhor, é honrar aquele que me abençoou primeiro, é dar honra a quem honra, é reconhecer que o Senhor é maior do que eu e é o Senhor que me sustenta, é reconhecer que o Senhor é poderoso e que o Senhor é bom, é dizer que eu tenho recebido muito mais do que eu mereço, e por isso eu te devolvo. Encontra em mim, Senhor, um coração quebrantado e disposto a te honrar em todas as coisas, mas principalmente com as minhas finanças. Essa noite, Senhor, eu estabeleço uma aliança com o Senhor. Eu quero te desafiar a fazer isso verbalmente. Que você possa dizer, Deus, essa noite eu estabeleço uma aliança contigo, com o meu dízimo. E de repente você tem que dizer, Deus, eu quero te pedir perdão porque eu faltei muitas vezes com o meu dízimo, achando que era uma parte opcional, ou achando muitas vezes que a oferta que eu trazia já era suficiente. Mas hoje eu entendo que se eu quiser estar no sistema do teu reino, eu preciso estar em aliança contigo nos dízimos, e hoje eu estabeleço essa aliança em nome de Jesus. Verbalize isso para o mundo espiritual escutar, para que uma aliança seja verdadeiramente estabelecida entre você e Deus, para que a partir de hoje você ande não mais no sistema do mundo, mas da forma como o Senhor te chamou para andar, dependendo única e exclusivamente dEle. Única e exclusivamente dEle. Quero ter um tempo então de dízimos e ofertas. Se você hoje entende essa aliança, esse princípio, então vem aqui,
Se for em espécie, traga o seu dízimo, a sua oferta. Se preferir fazer por meio eletrônico, cartão de crédito, débito, à minha direita estão os diáconos, à sua esquerda lá no fundo. Aqui está na tela o QR Code para você fazer via Pix, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Ergue a sua mão direita aqui em direção ao gasofilácio. Só você que depende do Senhor, em nome de Jesus. Pai, adiante da tua face que nós apresentamos os dízimos, as ofertas do teu povo. Declarações essa, Pai, de que nós dependemos do Senhor. De que nós não dependemos dos recursos desse mundo, ainda que o Senhor use, Pai, para nos abençoar o nosso trabalho, os recursos que vêm para o nosso trabalho, mas a nossa bênção, a nossa prosperidade vem do Senhor. É o Senhor que manda do norte, do sul, do leste e do oeste. É o Senhor que manda chuva e que faz produzir a vide. É o Senhor que multiplica, Senhor, os rebanhos. É o Senhor que nos faz prosperar. É o Senhor que nos sustenta. Por isso, Pai, nós te louvamos e consagramos ao Senhor, Deus, reconhecendo quem o Senhor é, te louvando e te honrando por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por aquilo que o Senhor ainda fará. Eu coloco diante do Senhor cada mão levantada. Pai, a tua palavra garante prosperidade, chuvas de bênçãos, um derramar sobrenatural, provisões, abundância. E eu quero declarar sobre cada mão levantada abundância sobrenatural, provisões, janelas abertas. Vem sobre o teu povo e abençoa, Pai, de forma sobrenatural. Que eles tenham que reconhecer, Deus, que é o Senhor fazendo, que é o Senhor operando, que é o Senhor abençoando. E que o Senhor sempre encontre em nós corações agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Deus, cada moeda, Senhor, cada valor aqui depositado, Senhor, te pertence. Então dá àqueles que irão administrar temor e tremor na tua presença, responsabilidade diante de ti, a respeito, Senhor, de cada oferta aqui depositada, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. A minha esposa já falou que o meu tempo está acabando. Então eu vou tentar correr, tá bom? Mas posso te falar, se você entendeu o dízimo, eu já me sinto satisfeito. Porque você já entendeu tudo. Mas como eu falei, andar então, né, nesse sistema de aliança com Deus exige algumas coisas. Bom, além do dízimo tem as ofertas, 2 Coríntios 9:7, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação,
pois Deus ama quem dá com alegria. E nós estamos falando de oferta, né? Há diversos motivos e formas de ofertar ao Senhor, a oferta pelo pecado, a oferta de gratidão, enfim, eu não vou entrar em todas, mas a oferta é algo que você faz além do seu dízimo. Amém? Então, assim, a oferta não substitui o dízimo e vice-versa. Que nem eu falei, assim, eu já dou oferta, tá de boa. Não tá de boa não, meu irmão. Então, o dízimo tem o seu propósito, estabelecer essa aliança. A oferta tem outro propósito. Amém? Tranquilo até aí? Não? Então tá bom. Salmos 126:6 também fala de oferta. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os molhos. E aqui há 2 pontos. Se você traz a sua oferta feliz ou chorando, saiba que, independente de qual motivo, que às vezes, naquele momento ali para ofertar um romper ali, a gente está rompendo com algo e a gente, Deus, está aqui, ó. Jesus. Mas independente, a resposta é sempre bênção, é sempre Deus nos abençoando, é sempre alegria. Ainda que você semeie com lágrimas, com júbilo você voltará. Amém? Importante, Mateus 25:23, disse-lhe o Senhor: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então, nesse sistema do Senhor, a fidelidade é um requisito. Amém? Amém? Responde amém para saber que você está entendendo, eu posso ir adiante. Sabe aquele negócio, a Deus, quando eu tiver dinheiro eu vou ofertar, quando eu tiver dinheiro eu vou dar o dízimo, sabe essa desculpa? Então, essa parte diz que não cola. Você está entendendo? Ser fiel no pouco, ser fiel naquilo que você tem hoje, seja fiel na sua situação hoje. Para de dar desculpa, jogar para frente, dizendo: Deus, quando isso acontecer, quando o Senhor me abençoar, quando aparecer um anjo na minha frente, quando as ruas virarem de ouro, aí eu vou fazer alguma coisa. Não, ser fiel no pouco. Começa agora. Entra em fidelidade com Deus. Amém? Outro requisito que também não depende do estado que você está é a generosidade. Provérbios 22:9, quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Provérbios 11:24, há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam e caem na pobreza. Então, sim, generosidade é um requisito desse sistema. De novo, considera todos os requisitos, você não pode abrir mão de nenhum deles. Provérbios 13:11, esse aqui pro brasileiro pega, né? É integridade. Cara, vocês gostam de dar um jeitinho, né? A gente. Eu não sei porquê, mas só nega o imposto aqui, deixa de pagar uma nota ali. Provérbios 13:11, o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. Então, integridade, fazer o que é certo, não aceitar. O sistema até pode abrir algumas concessões. O sistema desse mundo, o sistema do céu, o sistema do reino não abre concessão. Você precisa ser íntegro em todas as coisas. Amém? Bora lá. Então vamos falar sobre, agora que a gente já falei sobre os requisitos desse sistema, em nome de Jesus. Eu acho que aquele esqueminha de fiquei muito tempo, hein, irmão? Acho que você vai precisar dar um reset aí. Aí, beleza. Então a gente, não, acho que foi 2 agora, volta 1. Isso, beleza. Então agora que a gente já viu os requisitos daquele sistema, eu quero falar rapidamente sobre administração financeira, sobre como você deveria estar administrando então a sua vida financeira e principalmente a sua casa, se você já é casado. Amém?
Primeiro crie uma base sólida. Lembra que a Rovena falou assim, a gente casou sem ter emprego, sem ter nada, não sei o quê. Amém, Deus nos direcionou, e muitas vezes Deus vai fazer isso, mas que essas sejam as exceções. Então, se Deus te recomendou fazer algo nesse sentido, e viver da fé nesse sentido, amém por isso. É uma bênção viver a exceção, mas é um desafio maior. E a Bíblia recomenda que a gente seja prudente. Edson, o que você está falando? Ó, Provérbios 24, 27. Termina primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixa pronta a sua lavoura, depois constitua família. Edson, você fez isso? Não. Mas é como eu estou te falando. Às vezes Deus fala, vai que cansei de te esperar. A gente vai ter que pular essa etapa aqui e vai. Mas qual é o certo? Qual é o mais prudente fazer? É você criar uma base sólida. Eu estou falando aqui de casar, de constituir uma família, mas para tudo na vida, né? Se você vai empreender, vai abrir uma empresa, construa primeiro uma base sólida a respeito daquilo. Uma base de conhecimento, de pesquisa, de mercado. Construa uma base sólida. Para o casamento, a mesma coisa, né? Com certeza, se eu tivesse construído uma base sólida primeiro, eu teria evitado muitos desafios que eu precisei passar no deserto. Então Deus tenta aliviar o nosso deserto, mas a gente insiste em deixar ele mais hardcore. Só não vale depois dizer que não aguenta o deserto. A escolha é nossa. Amém? Planejamento, Lucas 14, 21. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Então, planejamento financeiro é essencial. Amém? Misericórdia. Deixa eu te falar assim, ó, coloca em ordem, ó. Escreve na sua mão. Planejamento financeiro. Regra básica, da mais básica, depois você vai para o mais complexo. Primeira coisa, dízimo. Primeira coisa que você vai fazer, dízimo. Separar o dízimo. Inegociável. Se você está nesse sistema, você sabe que você depende desse sistema, você só vive se ele estiver em dia, então o resto vem depois. Ponto 2, as contas. Amém, meu irmão, minha irmã? A conta de água, de luz, a escola das crianças, as contas, todas as contas. Ponto 3, os gastos. Eu sei que não aqui, fora daqui, tem muita gente que vai comer a pizza antes de dar o dízimo, depois fica negociando o dízimo com a conta de luz e sabe no que dá, né? Depois fala, Deus não quer me abençoar. Meu irmão, misericórdia, meu irmão, você está fazendo tudo errado? Quando você entender e começar a fazer certo, Deus vai começar a te abençoar. Até lá, não adianta reclamar. Amém? Quem é casado aí? Essa aqui, ó. Não precisa levantar a mão. Quem é casado e não é um só bolso com a esposa? Não precisa levantar a mão não, tá? Só pensa aí. Marcos 10, 7, 8 diz, por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, ensinará sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Cara, para o mundo, para o sistema do mundo, cada um pagar uma conta lá, cada um ter uma carteira, amém. Para o sistema financeiro do reino, não, vocês são um só. Não faz sentido. Cara, é tipo sei lá, é um ser com duas cabeças, o negócio mais estranho da face da terra. É verdade. Eu sei, não é fácil. Eu sei, meu irmão, também sou casado. É uma lixa, ainda mais no começo, até acertar quem fica responsável pelo quê, né? Um tem uma visão de um jeito, outro tem de outro. É um desafio. Dói, eu sei, mas precisa ser feito e precisa ser feito urgente. Enquanto vocês não forem um só, Deus não abençoa. Uma casa dividida não? Uma casa dividida não? E aí você está dividido e quer prosperar. Você quebra a regra básica e reclama com Deus. Está lá, está na palavra. Você sabe, você consegue até repetir de cor, só não consegue fazer. Então tem que fazer. Vai doer? Pode falar, vai meu irmão, eu sei que vai.
Me defende aí, doeu pra caramba. Mas tem que fazer, tem que ser um só bolso, tem que estar alinhado, tem que estar com a mesma visão. Ela vai querer gastar mais, você vai querer gastar menos, vai querer economizar. Vocês vão entrar num acordo. Vai ter um mês que vai sair as coisas meio erradas? Tem, mas é parte do processo. No mês que vem, acerta, entendeu? Ora, jejua, perdoa. Só não pode brigar, tá bom? Amém? Responsabilidade, Provérbios 21:17. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e o azeite jamais será rico. A gente olha isso assim, fala assim, ah, meu Deus, mas eu não tenho nenhum vício. Mas cara, a gente, sei lá, na hora de ser responsável com a conta de luz, você vai pro Esfirramix gastar a grana. Você está colocando o que na frente? O prazer. É disso que a Bíblia está falando. O que vem antes? A sua responsabilidade ou o prazer? Qual que é a prioridade? Então, se você quer prosperar, você precisa ser responsável. Você precisa assumir o controle e fazer aquilo que você precisa fazer. Provérbios 11:15. Quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo está seguro. Isso é um ponto polêmico, né? Esses dois próximos pontos são polêmicos. Porque assim, é proibido ser fiador? Eu vou dizer que quase proibido. Por quê? Porque o negócio é o seguinte: se você é fiador de alguém, o que você está dizendo na verdade? Que se aquela pessoa faltar, você vai pagar. É isso. Então assim, você é fiador de um aluguel. Se a pessoa atrasar 24 meses de R$1.000 do apartamento que ela está lá, R$24.000, você vai chegar lá e vai trincar os R$24.000, sim ou não? Se a resposta é não, então não seja fiador. Se a resposta é sim, considere que você está dando esse dinheiro. Assim, se der tudo errado, eu vou dar os R$24.000, vou abençoar a pessoa e vou seguir meu caminho, porque eu resolvi ser fiador dela. Então eu vou dar esses R$24.000 para ela. Edson, por que 24 mil? Não, só para ser um exemplo, pode ser outro valor, não tem problema. Só para você entender a seriedade do que você está fazendo. Você está dizendo que você vai honrar aquele valor se a pessoa não conseguir. Tente ou amar muito ou ser muito louco. Sim ou não? Sim, é isso que você está fazendo. Então não adianta depois você ser fiador, porque era o único jeito da pessoa alugar o negócio lá, daí a pessoa não pagou e você querer estrangular ela porque ela não conseguiu pagar, agora você vai ter que pagar, cara. Estava no contrato, você sabia o que ia acontecer, entendeu? Amém? Ou misericórdia. Então, se há um conselho aí, não seja fiador. Não tome dinheiro emprestado. Provérbios 22:7. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Não tome em hipótese alguma dinheiro emprestado. Edson, financiamento. Financiamento faça, meu irmão. É uma boa conta a se ter para você gerar ali um bem, né? Então, não é disso que eu estou falando. Mas sabe aqueles atalhos que você não conseguiu fechar um mês, que a sua programação ficou uma bênção? Em vez de você orar e jejuar, você vai buscar dinheiro emprestado? Seja do amiguinho agiota ou seja do irmão da igreja, não importa, não pegue. Não pegue dinheiro emprestado. Não é. E posso te dar outro conselho? Pelo amor de Deus, essa eu fiz e me arrependo até hoje. Não pegue dinheiro emprestado do cartão de crédito. Esse é o pior amiguinho para emprestar dinheiro, que cobra mais caro. Não pegue do agiota, não pegue do amiguinho, não pegue do cartão. Não pague o mínimo do cartão, senão você vai ver o tsunami acontecer. Amém? Então, o sistema do reino é entrar em aliança com Deus, depender de Deus, mas existem todos os requisitos que você precisa estar de acordo com a palavra. Eu te dei alguns exemplos. Amém? Pronto, meu amor, agora é você. E você tem 5 minutos só. Não, tô brincando. Bom, rapidinho aqui, vou falar para vocês sobre
trabalhar, né? Então, diz assim lá em Provérbios 10, 4. O que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Então, assim, o trabalho é uma bênção que o Senhor nos dá. Não é verdade? Como é bom a gente ter um trabalho. Mas nós precisamos, o nosso trabalho estar por inteiro. Nós precisamos entender que o Senhor nos deu aquela porta de trabalho. Então nós temos que dar o nosso melhor lá. Lá em Colossenses 3, 23 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então entender que você está lá, faça como para o Senhor. Como você faria se fosse o Senhor o teu chefe? Será que você trabalharia da maneira que você trabalha? Será que às vezes você daria um somebody love, roubaria o tempo lá no teu trabalho? Então nós precisamos ser muito cuidadosos nessa porta de trabalho que o Senhor nos deu. Porque não é o nosso chefe, não é a empresa que paga o nosso salário, assim como o Edson falou. Eu creio que é o Senhor quem paga meu salário. Mas eu tenho que trabalhar como para Ele também. Dar o meu melhor. Ser diligente, não ser displicente. Né? Às vezes as pessoas falam: ai, Deus abriu uma porta de emprego. E você está lá, né, feliz por conseguir um emprego. Aí deu uns 3, 4 meses, começam as lutas. Né? Ou o emprego não tem luta. Todo emprego tem luta. Porque o Senhor também quer nos amadurecer. E aí começaram as lutas e você fala assim: já começa a murmurar do chefe, que meu chefe é um carrasco. Ou porque, meu salário não dá para nada. Né? Você não aceitou? Não foi uma porta de bênção? Por que você já está murmurando? Né? Ou você murmura do que você faz. Eu entrei lá para fazer tal coisa, agora me fizeram fazer outra coisa. Não é de Deus? Então glorifica. Seja fiel. A gente precisa criar raízes no nosso trabalho, porque somente criando raízes a gente consegue frutificar. Como que uma planta, eu pego uma planta, planto aqui, aí vou planto aqui, aí vou planto aqui. Em nenhum lugar ela dá frutos, porque não deixa ali criar as raízes, amadurecer, brotar. E o Senhor, Ele vai tratar a gente. Quem se humilha será exaltado. Às vezes o chefe pode ser mal. Tem uma passagem aqui. Cadê? Aqui, ó. É a próxima, que é honrar o chefe. 1 Pedro 2,18. Essa aqui é de doer. Vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem. Não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que são maus. Então, se o chefe é mau com você, respeita ele. Obedeça ao que ele pede para você. É a palavra que está falando. Davi tinha Saul. Saul queria matar Davi. E Davi não ousou tocar ali no Saul. O temor. E a gente precisa entender isso. Talvez seja um tempo. Sabe que uma vez eu trabalhava num lugar. E eu nunca tive muita dificuldade de relacionamento no trabalho. Mas naquela vez, com a minha chefe, começou a dar umas faíscas. Não estava dando certo. E eu, queria sair de lá. E aí surgiu uma oportunidade de uma promoção para eu sair daquele mesmo lugar onde eu estava com ela, para ir para um outro lugar. E aí eu comecei a orar e buscar o Senhor. Eu não lembro qual passagem o Senhor me deu, mas o Senhor falou assim, que não era para eu sair, sem me acertar com o rei. A passagem era mais ou menos aquilo. E eu entendi que o Senhor não ia permitir que eu saísse de lá, na situação que eu estava meio atritando com ela. Então, porque o Senhor não quer dar mau testemunho, entendeu? Nós, como cristãos, nós não podemos dar mau testemunho no nosso trabalho. E nós precisamos, em obediência, obedecer aos nossos chefes. Eles falam para você fazer uma coisa, faça. Não de cara amarrada, faça como para o Senhor.
E o Senhor, no momento certo, o Senhor vai abrir uma outra porta, uma porta de honra. E o Senhor não... Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Ele sabe tudo o que está acontecendo lá. E o Senhor vai te honrar, mas você precisa dar frutos. Amém? E outra passagem, lá em Contas em Dia, Romanos: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então aqui é também reforçando o que o Edson falou, de pagar as contas, né? Tá devendo, paga. Pegou, se por um acaso você não conhecia essa palavra, pegou dinheiro emprestado com o irmão, ou foi comer em algum lugar, fizeram uma racha lá, e ficou de pagar uma parte, pague, honra isso. Seja diligente, se você esquece, põe lá na tua agenda. Né? É muito importante a gente, às vezes, infelizmente, a gente vê na igreja isso acontecer. Né? E é importante a gente não terem do que falar da gente quanto a isso. E assim, se por um acaso deu problema, aconteceu alguma coisa, não deu, fala para a pessoa: olha, eu sei que eu estou te devendo, eu vou te pagar, né? Me perdoa, mas eu vou te pagar a tal data, e cumpre. Dá uma data que você tenha certeza que você vai cumprir com a tua palavra. Amém? Sim, sim, não, não. Amor, volta, agora é você. Então, vai e volta hoje. Quanto tempo eu tenho? 5 minutos também? Nem isso? Amém. Então a gente está falando sobre administração das finanças, mais especificamente sobre ganhar, poupar e investir. A Alvena já falou como você faz para ganhar dinheiro, então não tem outro jeito, hein? Bem, meu irmão? Não é para jogar na Mega Sena, não é para ficar esperando, né, o bilhete premiado, é para trabalhar mesmo, tá bom? Amém? Então trabalha para ganhar dinheiro. Primeira coisa, trabalha para ganhar dinheiro, paga as contas. Muito bem. E acredite você ou não, a Bíblia fala sobre poupar e sobre investir. Amém? Sobre poupar. Provérbios 6, do 6 ao 8. Diz assim: observe a formiga, preguiçoso. Não é a formiga que é preguiçosa, tá? Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim, armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu mantimento. Então, vamos pegar o exemplo da formiga aqui. A formiga está trabalhando. Um percentual do que ela trabalha, do que ela está ganhando com o trabalho dela, ela armazena para os dias difíceis. Amém? Então isso nos leva a entender que poupar é armazenar para alguma emergência. Então você ganha o seu salário, paga as suas contas e um percentual desse valor você precisa começar a armazenar para alguma emergência. É um caixa de backup. Amém? Ficou claro isso? Então, poupar não tem nada a ver com ter dinheiro na poupança. Ela pode estar na poupança ou em qualquer outro lugar. Certo? Mas ela precisa ser um recurso que você tem em algum lugar, que se de repente a grana do trabalho não entrou, e você precisa honrar a sua palavra, você tem de onde tirar o dinheiro para honrar a sua palavra. Percebeu a importância? Por isso que poupar e investir não são a mesma coisa. Então, o dinheiro que você tem investido, você não é poupança. E o dinheiro que está na poupança também não é investimento. Como assim, Edson? Vamos lá, vamos entender o que é investimento então. Em Eclesiastes 11:6 fala assim, plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que ocorrerá, se esta ou aquela produzirão, ou se as duas serão igualmente boas. Amém? Então, o que a Bíblia está falando? Para você ter uma estratégia de não investir em um lugar só, porque se aquele lugar não der retorno, aquele lugar dá, quem sabe, quiçá, as duas.
qual que é a diferença dessa com a formiga? A formiga está armazenando, é um capital de segurança. Se der alguma coisa errada, o dinheiro está lá. Beleza? Não está beleza? Investimento. Coloca um pouco aqui, um pouco ali, porque pode ser que um dê certo ou os dois. O que tem envolvido aí? Risco. Certo? Então, a diferença de poupança e investir. Poupança não tem risco. Poupança é para se alguma coisa acontecer. Investimento tem um risco atrelado. Pode ser que um dê certo, pode ser que o outro dê, pode ser que... Amém? Então, sim, você entende que você não pode colocar um capital investido num risco, porque senão ele acabou de não ser poupança. Se não der certo, você não virou backup. Ficou claro isso? Ficou claro ou não? Então, poupar não é investir, investir não é poupar. É importante. E por que isso é importante? Isso está muito claro na cabeça. Assim, cara, qual que é o erro? Primeiro, investir não pode ser trabalho. Tem gente que quer fazer, não, vou investir, vou parar de trabalhar. Não, investimento tem risco. Né? Você precisa, primeiro, você precisa pagar as contas. Outra coisa, não, vou tirar dinheiro das contas, porque eu descobri um mega investimento milionário e vou ficar rico em 3 dias. Cara, tá errado, o princípio tá errado. Primeiro você trabalha, depois você paga as suas contas, depois você poupa, você tem que ter ali um capital reservado para emergência. Depois do que extrapolar esse capital, você investe. Você está entendendo? Então, cara, assim, se você não seguir essa regra, tá errado. Você está alocando dinheiro de onde você não deveria. Mais cedo, mais tarde, vai dar ruim. Porque é o princípio claro de cada uma das coisas para que elas servem. O trabalho para você pagar as contas, o que sobrar desse dinheiro você poupa para o dia de dificuldade, o que sobrar da poupança você investe para começar a multiplicar o seu capital. Amém? Então, por favor, meu irmão, vai pegar dinheiro do seu trabalho e colocar direto no tigrinho, até porque tigrinho não é investimento, tá? Deixa eu te contar, se você ainda não sabia, tigrinho não é investimento, é jogo de azar mesmo, vai dar ruim, entendeu? Mas mesmo assim, vai colocar seu dinheiro na bolsa, amém, é uma bênção, coloca o dinheiro na bolsa lá, dá uma investida, eu sugiro, eu recomendo, mas qual dinheiro? O dinheiro que está sobrando depois da poupança, não o seu salário, não dinheiro para comprar o leite do seu filho, não o dinheiro para pagar a conta de luz, não o dinheiro da reserva, o dinheiro que sobrar de tudo isso. E quando Deus te abençoar, 1 Timóteo 6, 17, parte B do versículo, nem ponham a sua esperança nas incertezas da riqueza, mas em Deus que tudo provê ricamente para a nossa satisfação. Eu quero começar como eu terminei. Cara, todo esse sistema é para você depender de Deus. Há um risco nesse processo de Deus te abençoar, te dar um bom trabalho, de você conseguir pagar todas as suas contas, começar a sobrar, você conseguir poupar, ter uma reserva importante, começar a investir, seus investimentos dar certo. Agora você está dizendo, Edson, realmente agora estou vendo a prosperidade de Deus, os recursos estão vindo do norte, do sul, do leste, do oeste, e você sair desse sistema e dizer, agora estou de boa, agora não dependo mais de Deus. Agora dependo do meu salário, agora dependo dos meus recursos, agora consigo viver com os meus investimentos. Cara, é o pior risco, porque assim, o dinheiro te tirou do princípio. Que o dinheiro seja o benefício do princípio, e nunca te tire do princípio. E o princípio original é depender do Senhor. Que nada te tire da dependência de Deus, porque esse é o sistema que Ele chamou eu e você para viver. Em nome de Jesus, amém. Aqui eu acabo e vou deixar só com a minha esposa agora. Amém. Então, para terminar, eu queria continuar lendo Deuteronômio 8. A gente tinha lido até o 10. Vamos ler do 11 em diante? Que diz assim, então ali Deus fala, né, que no 10, comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Mas o 11, ele começa assim, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus,
não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres fartos, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os seus gados e os seus rebanhos, e se aumentarem a tua prata e o teu ouro, e ser abundante em tudo que tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e que te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a seus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires e o adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de ti, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Amém? Então, é uma exortação para quando, depois do deserto, nós prosperamos, nós somos abençoados, e nós deixamos crescer o nosso orgulho e achar que tudo que nós conseguimos foi do nosso próprio braço, da nossa próprio esforço, da nossa própria inteligência, dos cursos, da pós-graduação, ou, enfim, da capacidade de empreender, ou de saber investir, como o Edson falou, nos apegar às riquezas, né? Ou ter outros deuses, como o dinheiro, ou nós mesmos. Então, é um alerta para que a gente sempre tenha esse coração humilde e voltado para o Senhor. Permaneça reconhecendo que é a mão de Deus que te abençoa. Amém? Enfim, acho que é isso, né, amor? Eu queria abrir, assim, a gente não fez nenhum dia de curso, mas não sei se tem alguém que quer fazer alguma pergunta. Não sei, às vezes pode surgir. A gente deixou outro dia até uma caixinha ali para alguém fazer alguma pergunta. Não sei se tem alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Amém. Pode vir aqui. Se leva. Paz, meus irmãos, eu ouço muito de amigos casados. Isso não tem na minha casa, porque desde que eu casei, meu pai me ensinou que o dinheiro do homem e o dinheiro da mulher é um dinheiro só. É para casa, é para a família, é para as contas, enfim. Tem casais de amigos que pensam que o meu dinheiro é meu dinheiro, minhas contas é minhas contas, como a esposa também. Eu vejo isso como um erro na vida de casal. Procuro orientar eles e passo para eles que na minha casa não existe isso. Na minha casa o dinheiro meu é da minha esposa, o dinheiro da minha esposa é meu, o dinheiro nosso é nosso. Não tem divisão nem de dinheiro e nem de dívidas. É isso. Eu queria saber se está certo ou se está errado esse pensamento. Glória a Deus. Quer responder? Respondo. Você está certo, né? Porque como é um só corpo, tudo tem que ir para o mesmo lugar. Então, o marido recebe, a mulher recebe, vai tudo para uma conta, ou seja, como vocês quiserem, e de lá começa a se pagar. Não é tipo, você com o teu salário, você paga o aluguel. Eu vou pagar a comida. É tudo o mesmo bolo, porque senão, sei lá, subiu o aluguel, aí vai falar, não, porque agora subiu o aluguel e aí é muito para mim. Vocês estão entendendo? Tudo é tudo do mesmo bolo. Tudo que você recebe, que o homem recebe, que a mulher recebe, vai tudo para a mesma conta e dali é pago.
independente de quem está responsável por alguma coisa. Amém? O que o Edson não falou aqui é assim, é importante ter uma pessoa responsável por pagar as contas, né? Aí vocês determinam quem vai, quem é melhor para lembrar, quem é mais, né, cuida mais, tem mais aptidão para isso. Ela tá falando isso só para lembrar que ela que cuida. Não, tô brincando. Mas não tem problema nenhum, ó. A gente dividiu lá em casa, ó, trabalhar, contas em dia, poupar e investir. Eu peguei poupar e investir, ela ficou com trabalhar e contas em dia. A gente, não, tô brincando. Os dois trabalham, glória a Deus. Contas em dia. A Rovena, ela é muito de planilha, analítica, ela é muito melhor que eu para isso. Então, ela gere todas as contas, ela que paga todos os boletos. Problema zero, é o mesmo bolso. Mas com o dinheiro dele também, tá? A grana vai para o mesmo lugar, mas poupar e investir, aí as estratégias estão comigo. Ela paga as contas, cada um com a sua habilidade. Então, quem faz investimento da grana lá, ela me cobra bastante, quer saber sempre como é que tá. Se o tigrinho não. Se tá bom, se tá ruim. O Brasil está num momento bem complicado assim, mas Deus vai continuar fazendo independente de qualquer coisa. Amém? Porque nós não dependemos do Brasil, amém? Na pandemia, né, o Senhor nos sustentou, né? Então é o Senhor, não é a situação do país. Independente, lógico que a gente precisa orar, a gente precisa clamar pela misericórdia do Senhor, mas é o Senhor quem nos abençoa, quem nos sustenta. Quando a nossa segurança está nele, nós não vivemos preocupados, desesperados, ansiosos, porque a nossa segurança está nele. Nossa casa está sobre a rocha, que é o Senhor Jesus. Mas respondendo a pergunta, o pastor quer fazer uma pergunta. Para mim é bem claro, se não há unidade, não tem bênção. A bênção do Senhor, tanto na igreja quanto no lar, ela vem da unidade. Então, se não há unidade, uma casa dividida não prospera. Se eu tenho uma conta, minha esposa tem outra conta, para cada um quiser, claramente essa é uma casa dividida. E não há prosperidade de Deus, não há bênção de Deus nesse cenário. Então, para mim, aqueles que estão nesse modelo, onde se individualizou ali as finanças, cada um vive uma vida financeira, vocês estão abrindo mão da bênção de Deus sobre a vida financeira de vocês. É uma escolha de cada um. Recomendo fortemente que conserte. Posso só falar nessa mesma linha, pastor? Desculpa. Outra coisa importante é assim, a gente já teve em alguma outra aula falando de quadro de metas, né, de orar pelos objetivos. Outra coisa muito importante é assim, é importante vocês sonharem juntos, né? A vida financeira, os objetivos, queremos fazer uma viagem, ou queremos comprar um carro, ou queremos comprar uma casa, enfim, o que seja o investimento de vocês, que vocês sonhem e entrem num acordo, que às vezes está uma orando porque quer morar num apartamento, outra o homem quer morar numa casa, e assim, como que Deus vai abençoar? Não, vou abençoar só a vontade do homem. Não. Vocês têm que primeiro entrar num acordo e aí orar em unidade por aquilo que vocês, né? E assim, muito da vida financeira, gente, é oração. É joelho dobrado, é orar o casal junto, em unidade. Amém? Que o Senhor, Ele impute a bênção ali, na unidade. Entendeu? Chama os filhos. Às vezes a gente compartilha com os meninos, olha, nós precisamos orar por isso. Vamos orar aqui? Vocês estão orando? Né? Então é importante todos estarem caminhando para a mesma direção, saber qual é o objetivo. Amém? Só uma observação. Eu tive com um apóstolo esses dias e a gente falando sobre dinheiro, ele disse o seguinte: o dinheiro nunca pode ser um problema, porque se ele se tornou um problema, ele se tornou um Deus. Então eu guardei isso no meu coração. O casal que discute por causa de dinheiro já está errado aí. O dinheiro nunca pode ser o problema. Eu ia falar sobre conta conjunta e conta, né, individual. Acho que é interessante abordar algo sobre isso. E eu ia falar mais alguma outra coisa. Eu participei de uma convenção no ano passado, onde eu trabalho secularmente. E no estudo financeiro que o diretor financeiro da empresa trouxe, ele falou sobre o Brasil ser o país que mais acessa o Sporting Bet do mundo. O Brasil é o país que mais acessa e investe e aposta no Sporting Bet, e também
no tigrinho. Então isso de fato é bem preocupante para a realidade financeira do nosso país e consequentemente dos homens e, enfim, das famílias. É isso. Mais alguma pergunta? Olá, atrás. A Rosângela. Mas acho que o pastor fez uma pergunta, e já vou lá. Sobre conta conjunta, né? A gente tem a gente tem a conta principal da Rover, é uma conta conjunta. E aí eu tenho uma conta individual, mas é pelo meu modelo de contratação para mim receber. Só que cai o dinheiro nessa conta e vai direto para a conta conjunta dela, onde ela paga as contas, o que daquilo lá sobra volta para uma outra conta que é conta de investimento. Então assim, esse cenário de ter conta conjunta, conta individual, não tem um problema. Assim, o problema está em não ter conta, não ter as finanças unificadas. Então, a gente tem problema zero com isso. Tem conta conjunta, tem conta individual, mas está tudo bem unificado. Então, até o meu cartão de crédito, que é da conta individual, é ela que paga. Ela sabe exatamente o que eu gastei, por que eu gastei, quando eu gastei e a hora que eu gastei, né? Você passou tal coisa assim, assim agora no cartão. A parte boa e a parte ruim, né? Vou ver, dá uma olhada no meu cartão aí, porque eu preciso de limite para almoçar com o cliente aí. Ver o que você consegue resolver. Quem que é? A Rosângela lá atrás. Lá atrás. E ela foi bem para trás só para ficar mais difícil, né, Ron? Eu vou chegar, vai orando aí, vai orando. E esse caldo aí, tá bom ou não? O cheiro tá bom, hein? Paz, igreja, boa noite. A Rô chamou, mas a pergunta é o que eu vou fazer. Primeiro um testemunho, né? Depois a pergunta, que sobre a finança, né? Do casal estar unido, a prosperidade vem. E quando a gente alinha a vontade de Deus em todas as áreas das nossas vidas, Deus ele supre e traz algo sobrenatural. Glória a Deus, a gente faz 2 anos que a gente começou a empreender, abrimos uma empresa. Antes de abrir a empresa, não sei se o pastor lembra, né, a gente conversou, ele falou, não se alia a ninguém, vai lá, você já sabe fazer o negócio, começa a fazer, e fomos, mas uma parte a gente errou, a gente se aliou com uma pessoa que não era para se aliar, e batemos cabeça no começo, desfizemos a aliança, quando desfizemos, Deus entrou no negócio, a prosperidade veio e glória a Deus por isso. A pergunta é sobre emprestar. Até que momento a gente pode emprestar para uma pessoa? Às vezes a gente não sabe se Deus está provando aquela pessoa, está trabalhando na vida dela, e a gente emprestando às vezes interrompe o agir de Deus naquela vida. Amém? E a gente sempre tem um conceito assim de emprestar e nunca cobrar juros, enfim, para os nossos filhos, né, principalmente, e para pessoas da família também. Quem respondeu, eu respondo. Pode responder. A pergunta do Dani, até porque vocês viram a voz, não era da rua, né? Mas a pergunta do Dani é assim, não é ele tomar emprestado, é ele emprestar para alguém. Primeiro ponto, se você for emprestar para alguém, e se você pedir emprestado, não tome isso como um argumento, mas enfim. Se você for emprestar para alguém, o primeiro passo é, você tem condição de emprestar aquele valor e não cobrar nunca mais? Porque talvez essa seja uma condição de empréstimo. Vou emprestar, se eu puder dar. Porque você tem um risco daquilo não voltar e você precisa estar pronto para abençoar. Então, se você não está pronto para isso, talvez seja melhor não emprestar. Sobre emprestar para alguém que Deus está tratando, é algo que precisa direção do Espírito mesmo. Que às vezes o Espírito Santo vai falar assim, não, estou tratando, a pessoa precisa passar por esse deserto, deixa que eu resolvo. Mas lembra que Deus quer ver em nós um coração generoso. Então, muitas vezes, é uma oportunidade da gente mostrar o nosso coração em generosidade e abençoar.
Como saber? Orando e buscando a presença de Deus. Amém? E já que eu estou aqui, eu vou entrevistar o caldo e saber do que tem o caldo aqui. Peraí. Paz, igreja. A gente tem caldo de mandioca com costela e caldo verde. Mandioca com costela e caldo verde. Glória a Deus. Mais alguma pergunta? Sobre o caldo verde? Amém. Nenhuma pergunta? Então vamos orar, amor, para terminar? Para o Bora. pessoal poder tomar o caldo, comer ali o chá de amendoim. Pastor, mais uma pergunta. Não, eu vou trazer os números que eu falei para vocês, ó. O Brasil teve 3.200 acessos no Sporting Bet por dia. Ele está na frente da Inglaterra em segundo lugar com 1.600, o dobro de acessos, tá? E quando a gente fala de investimento no Brasil, 67% não investe, 25% investe na poupança. Em terceiro lugar, 14% da população investe no tigrinho. Isso é bem preocupante, isso é uma análise da Ambima, tá? Então, é bem preocupante a forma como a gente trata esse slide que está na tela ali. Lembrando que quem investe no tigrinho ou na bet não investe. Isso não é investimento. Não é investimento. Isso é jogo de azar, é brecha aberta. Provavelmente quem está fazendo isso está tirando, inclusive, do valor para pagar alguma coisa ou de uma eventual poupança no pior dos cenários. Aí. Amém? Vamos orar para encerrar? Então vamos lá. Vamos orar. Eu vou passar rapidamente antes. Vou passar rapidamente os recados aqui só para relembrar. Então eu vou te pedir, se você está com seu filho e sua filha aqui no Ministério Infantil, antes de qualquer coisa eu vou pedir para você retirar, para a gente não atrasar o Ministério Infantil. Então vai dar tempo de você descer, pegar as coisas, tomar o caldo, comer o bolo, vai ter tempo de fazer tudo. Só por favor, primeiro retire o seu pequenino, sua pequenina. Amém? 2, então o balcão verde lá do Boas-Vindas, nós estamos com os diáconos, Regi e Camila. Você vai lá para pegar os selos do seu diploma, para passar para eles se você perdeu alguma aula, e para você pegar a tarefa. A tarefa está bem legal, a tarefa mais comprida aqui, para você tentar lembrar de tudo que foi essa aula. Então pegue a tarefa e faça. Eu sei que você fez todas as outras, você está em dia, glória a Deus por isso. Que os anjos digam amém, mas a tarefa está lá pronta, amém? Então depois que você passar lá, depois que você pegar seu filho, passar lá, a gente toma um caldo junto e come um bolo. Amém? Deus abençoe. Você quer falar, amor? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser procurar a gente no final, a minha esposa vai estar à disposição enquanto eu tomo caldo. Não, brincadeira, eu vou estar aqui também. Amém? Feche seus olhos, fica de pé, só para parecer que a gente está acabando. Selinhos para o diploma, na aula passada e essa está lá também. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por essa aula. E o meu pedido, Senhor, é que o Senhor encontre em nós um espírito diferente. Deus, nós não queremos andar como esse mundo anda. Nós não queremos, Deus, depender das nossas forças, do nosso braço, do nosso intelecto, Pai. Mas nós queremos depender do Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa provisão, o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos prospera. Por isso, Pai, que nós possamos entrar, Senhor, nesse sistema financeiro com o Senhor, onde nós somos abençoados pelo quem o Senhor é, onde nós dependemos única e exclusivamente do Senhor. Nos perdoa, Pai, se pela rotina, correria e até mesmo pela incredulidade, muitas vezes nós voltamos ao antigo sistema, dependendo das nossas forças, das nossas habilidades, Pai. Nos perdoa, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa falar conosco e que nós estejamos sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, para que nós possamos ser ministrados em cada área da nossa vida, que nós precisamos restaurar, reparar, colocar em ordem, Pai. Que tudo que foi dito aqui não seja só palavra de conhecimento, mas que o Senhor venha, Deus, com o Teu Espírito Santo agindo nas nossas vidas e no nosso coração.
Que o Senhor seja o nosso sustento no tempo de deserto. E que a tua vontade, o teu propósito para o deserto se cumpra em nós. Nós sejamos moldados de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade. Prepara-nos para receber a tua bênção, o teu favor. Mas eu também te peço, Pai, para aqueles que já têm passado pelo deserto, que venha um tempo de bênção, de prosperidade, que venham derramar sobrenatural da tua presença, da tua graça, do teu favor. Deus, na tua palavra tantas promessas que nós compraríamos mesmo sem ter dinheiro, de que o Senhor nos abençoaria, de que o Senhor abriria a porta que ninguém fecharia, de que o Senhor abriria as janelas dos céus e derramaria sobre o teu povo, de que o Senhor mandaria a chuva no tempo de chuva. Nós cremos, Pai, e recebemos de Ti a bênção. Dá-nos a ousadia de romper, de tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem nos entregue, Pai, em nome de Jesus. Mas acima de todas as coisas, Pai, acima da circunstância que estamos vivendo, do momento que nós estamos passando, do momento financeiro das nossas vidas, a despeito de qualquer coisa, nós queremos Te apresentar coração agradecido. Porque tudo que nós temos vivido por causa da Tua graça, do Teu favor. Nada que nós temos, nós teríamos sem a Tua presença. Nada tem valor sem a Tua presença. A prosperidade não é prosperidade sem a Tua presença. A alegria não é alegria sem a Tua presença. Saúde não é saúde sem a Tua presença. Vida não é vida sem a Tua presença. Tudo que nós temos e somos depende de Ti, Senhor. E nós queremos Te agradecer, porque em tudo que nós temos recebido mais do que merecemos. Porque a Tua graça, a Tua misericórdia, todos os dias tem nos alcançado. E nós Te louvamos e Te honramos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso que supre o Teu povo. Se chegamos até aqui é porque a Tua forte mão tem nos conduzido. Que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado por tudo que nós vivemos e por tudo que nós viveremos. Abençoa a Tua igreja, abençoa cada casa, cada família que está aqui, Pai. Prospera, Pai, em nome de Jesus. Porque a Tua palavra diz que em todas essas coisas, em obedecermos e andarmos na Tua presença, é que se verá a diferença daquele que crê para aquele que não crê. Então que a diferença seja vista em cada um. O Senhor prosperando, abençoando, mas acima de tudo, na integridade, no coração reto, no coração agradecido, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus, um final de semana abençoado. Amém.